Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas você sabe que é mais um encontro do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá bom? Esse seminário aí teológico que veio realmente para ser bênção para a tua vida, tá bom? Você que já é o nosso aluno, dispenso apresentações, mas você que está assistindo essa aula pela primeira vez, eu sou o professor Anderson Santos, tá bom? Então nós fazemos parte aí da grade de professores do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, e hoje nós estamos estudando, né, dando sequência no módulo aí, Angelologia e Demonologia, tá vendo? Então é importante que você, que é o nosso aluno, esteja com o módulo nas mãos, tá? Você que ainda não é o nosso aluno, entre em contato conosco, nós sempre deixamos aí na descrição do vídeo, tá bom? Contato, como é que você pode fazer para ser aluno, tá? Então é importante que você esteja com o módulo na mão, Bíblia na outra, afinal de contas nós estudamos a Palavra de Deus, então é sempre importante que você esteja com um exemplar da Bíblia Sagrada, seja esta num tablet, no celular ou física, né? Eu sempre brinco assim com os meus alunos que é gostoso você ouvir o barulho das páginas virando, né? Muita gente já não tem essa intimidade com as escrituras, e isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, então antes de nós começarmos, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá? Você que pode, para aí tudo agora que você está fazendo, vamos fazer uma oração, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, neste momento eu quero rogar a tua bênção, Pai, eu quero rogar a tua graça, a tua benevolência. Ó Deus, quero pedir que o Senhor venha falar conosco, Pai, de maneira especial. Meu Deus, o meu irmão, Senhor, a minha irmã, Senhor, que o Senhor possa visitá-lo, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro agora à sua necessidade. Toma a vida do teu servo, da tua serva nas tuas mãos, é o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela aí comigo, bora estudar a palavra do Senhor, tá bom? Como eu sempre faço, nós vamos aqui na sequência do assunto e nós estamos estudando aí, né? Nós estamos estudando aí a lição de número 12, que é justamente Jesus e os demônios, tá bom? Bom, em seu ministério terreno, Jesus sempre desfez e anulou o poder de Satanás. E aí eu coloco o texto para você de 1 João, capítulo de número 3, verso 8, diz assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. É interessante você pensar comigo justamente o seguinte, por quê? Porque na verdade, quando você olha para as linhas do Antigo Testamento, você vai sempre do Novo Testamento, você vai sempre perceber essa atuação do ministério de Jesus, repreendendo, expulsando demônios. Os demônios faziam muita oposição contra o seu ministério. Então, como eu tenho dito, negar essa verdade das Escrituras é uma tolice, mesmo para aqueles os mais céticos que preferem viver como se o inimigo das nossas almas não existisse, como eu tenho falado desde o início, é uma grande tolice. Então, nós vemos a atuação muito forte desse inimigo no ministério de Cristo, né, sempre se opondo, mas como diz João, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para aniquilar as obras do diabo, tá bom? Seguindo aí, ó, Jesus derrotou Satanás no deserto, ao ser por ele tentado também o venceu ao expulsar os demônios, e de modo pleno através da sua morte e ressurreição. E aí nós estamos falando de um contexto da cruz, né? Ele aniquilou o domínio de Satanás. É interessante, vale aqui uma nota de rodapé, ou abrir um parênteses, que na verdade alguns dizem assim, mas se a derrota de Satanás foi a cruz, então por que ele leva Jesus à cruz? Na verdade, o que nós precisamos compreender é justamente o seguinte, o inimigo das nossas almas, como eu falei em outras aulas, ele não é onisciente. Então, onisciência é um contexto que é um atributo que é somente de Deus. O que acontece? Você tem a primeira epístola, né, Novo Testamento, né, primeiro escrito, 1 Tessalonicenses, se não me falha a memória,
você não tinha algo escrito, você tinha as profecias. Então o que acontece? Para o inimigo das nossas almas, nós usamos até, usando, né, de uma expressão popular, foi um tiro no pé. Por quê? Porque ao mandar Jesus para a cruz, justamente foi o triunfo da igreja, né? Foi aonde nós somos redimidos, onde nós fomos restaurados pelo poder de Cristo, e aí o Senhor aniquila o poder de Satanás, o domínio de Satanás. Então, ele veio justamente restaurar, né, resgatar, trazer de volta aquilo que o homem perde, né, com o pecado, o domínio, vida abundante, autoridade, porque o homem está distante de Deus. Em Cristo Jesus, com o seu sacrifício, ele religa o homem a Deus, como nós estudamos em soteriologia, religando o homem a Deus. O que o homem tem de volta? Autoridade, o homem tem vida abundante, o homem tem o domínio, porque Cristo lhe concede isso através do seu sacrifício na cruz do Calvário, tá bom? Olha aí o texto de Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, esse foi justamente o triunfo da igreja, ou seja, Cristo nos fez mais que vencedores. Então, esse foi o triunfo da igreja, a cruz de Cristo. Então, Jesus sempre exerceu a sua autoridade sobre os demônios. Jesus os repreendeu, deu autoridade aos seus discípulos, né? Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, né? Quantas pessoas não foram libertas da escravidão? Quantas pessoas não foram libertas de um vício, né? Quantas pessoas não foram libertas de vidas, né? De enfermidades, né? Então nós vamos dar uma olhadinha na sequência do nosso estudo, tá bom? Seguindo aqui, ó, a igreja de Cristo e os demônios. Como é que funciona essa questão da igreja de Cristo e os demônios? Até porque isso é muito importante nós entendermos, porque a igreja, como eu já tenho dito, vive em extremos, né? E dentro desse contexto de extremos, parece que o inimigo das nossas almas, ele vai ganhando território, e isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Perceba aí, ó, olha o que o texto diz. Que Jesus veio para aniquilar e desfazer, né, as obras do diabo, não resta dúvida, a Bíblia é clara a esse respeito. O que preocupa é justamente a postura da sua igreja com relação aos demônios, pois ela infelizmente vai de um extremo a outro. Então eu coloco aí uma figura só para você entender. Existem aqueles, né, que simplesmente ensinam que o demônio não existe. Então os camaradas estão falando, não mexe com isso, deixa para lá, isso são apenas conceitos, né? Conceitos que foram criados para assustar o povo. Eu não estou falando de pessoas que não conhecem a Cristo, eu estou falando de pastores, eu estou falando de líderes, de membros, pessoas que ensinam em seminários, tá bom? Então eles vão dizer, não, isso é apenas um conceito, é um conceito que a religião cria para, de certa forma, amedrontar os seus membros. Então eles preferem sempre uma explicação lógica e humana para os fatos que são, sem dúvida, ações demoníacas. Então, na verdade, o que acontece com muitas dessas pessoas, ou desses líderes? Eles tentam dar uma explicação lógica. Não, isso aí foi psique, isso aí, na verdade, não é demônio, é um trauma, é uma enfermidade, é isso, aquilo. Então, simplesmente, eles ensinam que o demônio não existe, que os demônios não existem. Então, fica essa postura da igreja. Não tem como negar, eu te apresentei agora que Cristo, todo o Novo Testamento, queridos, a cada passo de Cristo ele enfrentava, expulsava, libertava pessoas, então não tem como negar, tá? Isso não tem como negar. Mas, falando hoje, e nós temos aí a partir do século XVIII, XIX, né, toda essa
esse descrédito, né? Você tem a força do iluminismo, comunismo, marxista e uma coisa de conceitos filosóficos mais da razão, e aí você começa a desprezar todas as forças espirituais. Então, tanto despreza a anjos, como também despreza as ações demoníacas. Isso aí, deveras, também é perigoso, tá bom? Você tem o outro extremo. Compensação, outros estão cometendo distorções e aberrações doutrinárias na área do demonismo, né? Divulgam mais a atuação dos demônios do que da palavra de Deus. Eu coloquei uma figura aí, né, até uma figura conhecida dos filmes, né, Van Helsing, né, o caçador de demônios, caçador de monstros. Mas eu fiz aí uma brincadeira só para você entender. Tem pessoas que saem aí, né, como o ungido, né? Ele é o ungido, então ele é o cara, ela é a irmã, ele é o missionário, é a missionária, ou fulano de tal, que é o cara da libertação. Não estou dizendo que esse ministério não seja atuante na vida de algumas pessoas. Quando eu falo ministério de trabalho, pessoas, de certa forma, Deus usa-os, né, nessa área com mais frequência, orando por pessoas aí realmente sendo libertas das forças do maligno. Mas eu estou falando num contexto onde as aberrações começam a acontecer, onde questões que são totalmente extras bíblicas, né, questões que fogem do padrão bíblico, e aí começa um contexto de tantas invenções que é muito complicado para o contexto da igreja. Por quê? Porque você não tem base bíblica. Então surge muita coisa sem base bíblica. Então, da onde que veio isso? Da onde que veio aquilo? Aí você vai perceber uma coisa: são oriundas do paganismo, né? Então, aí faz o quê? Um sincretismo religioso, aquela mistura. Então, pessoas não sabem o que é Bíblia, o que é tradição pagã, o que é isso, e é realmente um sincretismo. Então, qual é o problema da igreja? A igreja vai de um extremo a outro, e isso é muito delicado, isso é muito complicado. Então, eu estou te chamando a atenção aqui, nesta aula, para aquilo que a Bíblia nos ensina. O nosso foco aqui é as Escrituras. Então, quero dar uma olhada com você num texto para nós percebermos algo, tá bom? Vamos seguir aqui. Olha o texto de Tiago 4:7. Presta atenção comigo no que esse texto está nos apresentando. O texto diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então você tem: sujeitai-vos, pois, a Deus. Aí o texto diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, essa presença desse inimigo, ela é real nas epístolas, ela é real em todos os contextos do Novo Testamento, do Antigo também, mas nós estamos tratando aqui do Novo, né? O respaldo que vem do Novo Testamento. Então você tem aí essa figura que é muito atuante. Mas vamos olhar para as Escrituras, não desprezando, né, os ardis do inimigo das nossas almas, mas vamos olhar para as Escrituras, e o nosso foco é entender o que a Bíblia fala acerca disso, tá? Olha que interessante. Sujeitai-vos. O que é sujeitar? Sujeitar-se é ter dependência, obediência, é submissão, é subordinação, estar debaixo de uma tutela. Então isso é sujeitar-se, tá? Mas professor, sujeitar-se a quem? Olha aí a setinha. Sujeitar-se a Deus. Então eu preciso o quê? Estar na dependência de Deus, eu preciso estar na obediência de Deus, eu preciso estar submisso a Deus, eu preciso estar subordinado a Deus e debaixo da tutela de Deus. Teria outros significados, mas só para você entender. Então percebe uma coisa: a postura da igreja. Qual a postura que a igreja deve ter? Será que a igreja deve negar a existência deste ser? Não. Será que a igreja deve então supervalorizar, como alguns fazem? Também não.
Olha a proposta bíblica. Dependa de Deus, seja obediente a Deus, seja submisso a Deus, seja subordinado a Deus, esteja pela tutela de Deus. E aí, quando você fizer isso, olha o que o texto diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, qual que é o conselho bíblico? O que Tiago está nos aconselhando primeiro? Tiago está nos aconselhando primeiro simplesmente o seguinte: querido, tenha primeiro um relacionamento com Deus. Primeiro você precisa ter um relacionamento com Deus. Depois que você vai resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Então, o que Tiago está nos ensinando, a princípio, é que o nosso contato é com Deus. Ou seja, o nosso assunto, querido, primeiramente, ele é com Deus, não com o inimigo das nossas almas. Pegou aí? Deu para pegar? Tá? Vamos seguindo aí. Ó que interessante. Resistir. Resistir. O que é resistir? Defender, subsistir, evitar, suportar, repugnar, aguentar, não ceder e etc. Por aí vai. Então percebe? Pegou aqui o que nós temos? Olha o que o texto está nos ensinando. Olha a grandeza desse texto. Então, o texto está dizendo justamente para mim e para você o seguinte, se defenda do diabo, subsista contra o diabo, evite o diabo, suporte, né, no contexto de se manter firme, né, repugne o diabo, aguente, né, no contexto de tentação, não ceda o diabo, ou seja, tenha totalmente dependência de Deus, tenha submissão a Deus, obediência a Deus, esteja sobre a tutela de Deus, esteja subordinado a Deus, e aí você resista o diabo, você se defenda, você evite, você suporte, você repugne, você aguente, você não ceda, e por aí vai, que aí ele fugirá de você, ele fugirá de você. Então, o que eu quero dizer com isso? Existe um contexto de uma batalha espiritual? Sim, nós estamos numa guerra, e nenhum de nós pode negar isso, tá? É claro que existe uma supervalorização deste assunto, existe até mesmo aberrações acerca desse assunto, tantas e tantas invenções, algumas literaturas que são de batalhas espirituais, mas em alguns contextos acabam também entrando pelo caminho da ficção científica, e isso acontece muito, é muito comum. Existem algumas literaturas que são até perigosas. Por quê? Porque você acaba não tendo base bíblica para trabalhar com isso, tá bom? Mas professor, tudo vai estar escrito? Meu irmão, eu prefiro ficar com aquilo que está registrado, ao invés de me apoiar simplesmente numa experiência particular. Entenda bem o que eu vou lhe falar. Eu não desprezo a sua experiência particular de modo algum, mas eu preciso pensar contigo o seguinte: uma experiência particular, ela não forma base para uma doutrina, é algo seu, é algo que você viveu. Então eu preciso tomar cuidado, porque existem pessoas criando doutrina a partir de experiências particulares, e isso, no entanto, é perigoso, tá? Então, nós entendemos aí. Então, qual é a postura da igreja? Você precisa ter relacionamento com Deus, depender de Deus, e aí se defenda, subsista, evite, repugne, suporte, não ceda, e aí, ele vai embora no nome de Jesus, tá? Submeter a Deus. Como que nós fazemos isso? Se sujeitar a Deus, se sujeitar. Precisamos conhecê-lo para cada dia sujeitarmos a Ele. Então é uma ideia de uma busca. Como é que eu posso sujeitar-me a Deus se eu não o conheço? Como é que eu vou conhecê-lo? À medida que Ele mesmo se deixa revelar. E aonde foi que Ele mesmo se deixou revelar? Justamente na sua palavra. A palavra de Deus é a revelação de Deus a nós. Ou seja, aonde eu tenho essa revelação? Nas Escrituras Sagradas. O problema é que, queridos, eu não posso conhecer a Deus à base da experiência de outro. Eu preciso conhecer a Deus realmente o quê?
buscando, né? Buscando na sua palavra, buscando a sua presença. E aí, meditando na palavra, eu preciso resistir a quem? Resistir ao inimigo. E aí eu preciso entender o seguinte: não podemos ignorá-lo para que a cada dia possamos o quê? Resisti-lo. Então, percebe que para Deus eu preciso conhecer e ao inimigo eu não posso ignorar. Então, a Deus eu busco conhecê-lo e o inimigo eu não ignoro. E aí, como igreja de Deus, eu me posiciono justamente para vencer aí, para resistir e para expulsá-lo no nome de Jesus. Então, essa tem que ser aí a nossa postura, tá bom? Vamos seguindo aí. Quando Jesus comissionou os seus discípulos para realizarem a missão, você lembra? Jesus os enviou, né? Ele outorgou a eles poder e autoridade sobre todos os demônios. Daí a referência bíblica, né? A igreja de Cristo, ela não pode ignorá-los e nem também o quê? Supervalorizá-los. Então, antes ela precisa o quê? Exercer poder e autoridade que Deus lhe concedeu. Quando você olha o texto na qual Jesus os envia, né, a primeira comissão, e aí eles voltam todos empolgados, né? Empolgados dizendo assim: Senhor, no teu nome os demônios são expulsos, no teu nome as enfermidades são curadas, e toda aquela empolgação. Jesus então diz para eles, que nós citamos muito, né, nesse estudo, né? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. No entanto, alegre-se, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim: gente, vocês querem falar de um assunto que empolga? Eu vi o inimigo das nossas almas cair do céu como um raio. Mas não é isso que é importante. O que é importante é o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que é que Jesus está falando? Mais importante que tudo isso é salvação. Mais importante do que tudo isso é saber aonde você vai morar, se a tua certeza, a tua confiança com Cristo. Então isso faz toda a diferença. Mas a igreja não pode ignorá-lo e nem supervalorizá-lo. Então, te apresentei à luz do texto de Tiago qual é a postura que nós, como igreja, devemos ter, tá? Nesses últimos tempos que precedem a volta de Jesus, os demônios desenvolvem intensa atividade na propagação do ocultismo, da imoralidade, da violência e também da crueldade, né? E aí você tem essa atuação em muitos lugares, né? De diferentes maneiras e de vários métodos. Então, pessoas estão sendo enganadas e pensam que de fato estão servindo a Deus. Pessoas estão sendo enganadas e pensam que lá é uma coisa boa e infelizmente estão o quê? Adorando a demônios. Por quê? Porque o espírito do engano, o inimigo tem enganado, tem cegado. A Bíblia diz que o Deus desses séculos, não é verdade? Ele cegou o entendimento de muitos. Então, ele tem, nos finais dos tempos, ele sabe, embora seja um derrotado, mas ele tem se apressado, parece que realmente quer para destruir ou levar consigo o máximo de pessoas, né? O máximo de vidas. É aquela teoria assim: eu vou, mas não vou sozinho. Então, Mateus 25 diz que Jesus preparou, né, o inferno para o diabo e seus anjos, mas ele não quer ir sozinho. Então, no lago de fogo, ele quer levar mais pessoas com ele. Então, vigia, cuidado, porque nós não podemos ignorar os seus ardis, tá bom? Então, é uma atuação bastante forte do inimigo, se opôs ao ministério de Jesus, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, para aniquilar. Todavia também ele tem intensificado e tem buscado aí a destruição da igreja, a destruição do povo de Deus. Mas há uma palavra revelada para a igreja do Senhor, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Amém? Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus. Sela comigo aí, tá? Olha, 2 Tessalonicenses 2,7 diz o quê? Porque já o ministério da injustiça opera. É um texto, né, que nós trabalhamos muito na escatologia, e aí existe aquele conceito que a igreja ainda
através da atuação do Espírito Santo, que ainda o detém, né? Mas quando este for tirado, e aí se você crê no rapazzo, né, no arrebatamento, entende-se então que aí quando a igreja for arrebatada, então ele vai ter toda a atuação, vai exercer de modo mais intenso esse ministério, tá? Mas você vê que já opera, ou seja, você já tem ele aí montando aí toda a sua plataforma, e aí nós falamos de um contexto de anticristo, tá? Seguindo aqui, nós vamos trabalhar agora um texto bastante delicado também, discutido, que nós não podemos desprezar, que é a ideia da possessão demoníaca. Professor, existe isso? Professor, tem isso, esse conceito da possessão demoníaca? Bom, vamos olhar para a Bíblia, vamos olhar para as Escrituras. Então, quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que Jesus, ele exerceu esse ministério de expulsar pessoas que viviam, que estavam possessas, muitas vezes. Então, é bíblico. Mas o que venha a ser isso, professor? O que é esse conceito? O que é essa ideia da possessão demoníaca? Eu não sei. Existem pessoas que estão acostumadas a ver, né? Fazem parte de igrejas que, de certa forma, têm uma frequência um pouco a mais. Outras quase não veem, e entra toda aquela discussão. Existe isso ainda hoje? Tem isso ainda hoje? O inimigo pode possuir alguém? Como que funciona essa questão? Então vamos devagarzinho aqui. Você que está com o seu módulo sabe que tem bastante coisa, tá bom? Então nem tudo dá tempo de passar aqui, mas você precisa ler. Tem bastante coisa para você trabalhar, tá? Este fato horroroso ocorre quando um ou mais demônios ocupam e habitam o corpo de uma pessoa. Olha que interessante. Exercendo controle, influência sobre ela, né? Direto sobre a vida dessa pessoa, possuindo, né? Com prejuízo das suas funções mentais, emocionais, nervosas e físicas. Então você percebe o seguinte, que a ação demoníaca, então, quando ela vem sobre a vida de uma pessoa, por meio da possessão, o que ocorre? Ocorre o quê? Que esse inimigo vai exercer controle e influência direto sobre essa pessoa. Então, como que funciona isso? Ele vai dominar as suas faculdades mentais, tá vendo aqui? Eu coloquei até aqui do lado aqui, para você ver. O que vai acontecendo? Domina as suas faculdades mentais. A pessoa, ela começa a entrar num desespero e ela vai perdendo o seu controle. Eu coloco aí no seu módulo, né, algumas posições, até mesmo de psicólogos, psicólogos cristãos, né? É lógico, aqueles que não são cristãos, muitos deles negam, né, esse tipo de ação. Alguns vão dizer que os pastores enganam, que isso não passa de uma hipnose, mas biblicamente nós temos respaldo, e quem já viveu uma experiência dessa, quem já viu, sabe que existem casos e casos. Por quê? Existem casos que não é demônio, é aflição de alma. Mas como assim, professor? A pessoa está tão aflita de alma que ela surta, ela entra numa espécie de um desespero, de uma agonia, ela grita, ela está desesperada, mas não é possessão. Pode ser, sim, um alto nível de opressão, tá? E aí eu sempre digo que nós precisamos tomar cuidado, porque com a opressão pode vir o quê? A possessão. Mas como o assunto aqui é possessão, a pessoa está completamente tomada, ela está completamente tomada por esses seres, né? E aí o que acontece? Há no endemoniado uma perda temporária tanto do senso de identidade pessoal, quanto da consciência plena do ambiente em que ela se encontra. O que é isso? O que acontece? Essa pessoa realmente ela fica fora de si, a mente dela é tomada por esse ser, ela não tem ideia de onde ela está e até mesmo o que ela está fazendo. Ela está possessa, ela está possuída, né? Alguns pastores até chegam
quando estão ali, vão orar por alguém, que alguém chama, olha, pastor, corre aqui, fulana está aqui, possessa e tal. Em alguns casos, né, é até engraçado, mas alguns pastores chegam assim e dão um beliscão na pessoa, né? Não por mal, mas quando eles veem que está mais uma atuação, mais um cenário, e aí a pessoa sentiu dor e falou assim, não é demônio não. Isso aí é baderna, tem gente que gosta de fazer isso, tumultuar, né? Quer entrar nas igrejas para fazer graça, né? Então precisa aqui do discernimento. Por quê? Porque quando a pessoa está nesse estágio, ela em si não sente nada. Ela não sente nada. É por isso que você vê aí muita coisa aí, muita gente, fulano está andando na brasa, fulano está fazendo isso. Às vezes ela invocou tal entidade que está fazendo aquilo para quê? Para enganar o povo, é o espírito do engano. E as pessoas vão ali e prestam oferenda a esse inimigo, né? E as pessoas fazem aberrações dentro dos centros e por aí vai, né? Tantas coisas que a gente ouve falar e são registros aí que aparecem em muitos contextos, tá? O que acontece? A pessoa age como se fosse outra, né? Então uma outra personalidade, como se ela tivesse um outro espírito, é uma divindade, é uma força que está atuando. Às vezes uma mudança de voz, a pessoa se contorce toda, né? Há uma mudança completa, ou seja, realmente é o quê? Um domínio, né? Essa pessoa foi dominada, sua mente foi dominada, não apenas a sua mente, mas o seu físico, as suas emoções, e ali quem fala não é ela, né? É uma força, ela está parece que numa espécie de um transe, e o que acontece? Quando você ora por essa pessoa, e no nome de Jesus essa pessoa é liberta, é muito comum ocorrer algo. O que ocorrer? Essa pessoa diz assim, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? E ali, lógico, com obreiros preparados, pessoas já acolhem, abraçam, não, olha, fique em paz, tal. O que é importante é aconselhar para que haja o quê? A entrega da vida da pessoa a Cristo. Porque senão, querido, você vai viver nesse ciclo, né? Aqui nós temos libertação, só que o que acontece? A pessoa vai lá, há uma manifestação, ora, o nome de Jesus é expulso, mas depois ela volta às mesmas práticas, o lugar onde ela frequenta, as coisas que ela pratica e por aí vai. Então, essa é a ideia da possessão, tá? É bíblico, acontece, eu sei que muita gente rejeita, mas a coisa é séria, tá bom? A coisa é muito séria. Seguindo aí, olha aí o que Efésios 2 diz, tá? Satanás, lógico, o versículo completo vai dizer, vós outrora estavam sob domínio e tal, mas olha o que Satanás é. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, ele é um príncipe da potestade do ar, ele é um espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então o que você tem? O inimigo, ele está atuando nos filhos da desobediência, que é uma nomenclatura que foi dada a nós quando vivimos na prática do pecado. Então, se você já tem a Cristo, se você já serve a Cristo, você não mais está debaixo desse jugo. Você não mais é o filho da desobediência, mas pelo contrário, você passou das trevas para a luz. Mas muitas pessoas ainda vivem, né, sobre o domínio desse principado. Ele é o príncipe da potestade do ar. E ele atua justamente em quem? Nos filhos da desobediência. Por isso que lembra do texto de Tiago? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele parte em retirada, tá? Jesus mostra em Lucas 13:11 que certas enfermidades são efeito direto da ação ou opressão de demônios, tá? No caso da mulher paralítica, mencionada no texto, você vai ver que ocorreu dentro de uma sinagoga, onde Jesus vai libertar ela. Então, o sofrimento daquela mulher era justamente do quê? De um espírito que foi enviado por Satanás, o príncipe dos demônios, o príncipe das potestades do ar.
Então, havia nesse contexto pessoas que sofriam com enfermidades, pessoas que eram oprimidas por esses tipos de espíritos malignos que vinham justamente para escravizar essas pessoas, tá? Você tem aí uma figura muito comum, muito conhecida no Novo Testamento, que é o Gadareno. Lembra do Gadareno? Olha aí, eu coloquei uma figura aqui para você ver. Os evangelhos vão narrar esse episódio, e aí você tem uma situação totalmente de escravidão, de domínio, onde a pessoa perde as suas faculdades mentais por completo. Ele passa o que? Vive em sepulcros, passa a se machucar, é agressivo, vive realmente como um animal. É isso que o inimigo faz, ó. A possessão desse homem o escravizava, ou seja, ele andava nu e vivia no sepulcro, um cenário bem, né? O sepulcro, né? As cavernas, onde eram cavadas para o quê? Colocar os corpos lá. E aí é um lugar oprimido, um lugar feio, um lugar terrível, um lugar escuro, onde havia morte, e o camarada andava nu por lá. Ele era dotado de uma força sobre-humana. Por isso que é importante nós entendermos isso. Muita gente nega isso, mas quantas pessoas pequenininha, magrinha, que vem 2, 3, 4 e não consegue segurar. Por quê? Porque estão sobre o poder, sobre o domínio dessas entidades malignas, desses demônios, que essas pessoas levantam, jogam as pessoas longe e fazem coisas absurdas, ou seja, poderes sobre-humanos. Quando nós estudamos sobre os anjos, sobre até os demônios, nós percebemos o que? À luz das Escrituras, que de fato eles têm um poder superior dos homens, né? Então, percebe que o texto diz que ninguém conseguia prendê-lo porque ele quebrava as algemas, quebrava as cadeias, correntes. Então, querido, ninguém passava por ali porque a coisa era feia, era estreita demais, tá? Olha aí o que o texto diz. Eu coloquei o texto de Marcos, Mateus fala, né? Lucas também fala. Ó, pois muitas vezes havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Ninguém, até Jesus chegar, né? Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então era um cenário terrível, irmão. Era um cenário de escravidão. Essa pessoa precisava mais do que depressa de uma libertação, precisava mais do que depressa de uma restauração, e é justamente isso que Jesus vai fazer com esse homem, é justamente isso que Jesus vai realizar sobre a vida dele, tá? As pessoas que se envolvem com espiritismo, magia, feitiçaria, estão lidando com espíritos malignos, né? E essas pessoas que atuam nessa área, elas ficam abertas para possessão demoníaca. Então você vai ver vários textos aí, eu coloco aí para você, não dá tempo de nós lermos cada um deles, mas você vai perceber uma coisa, que essas pessoas estão sobre esse domínio, e sobre esse domínio elas são escravizadas. Então pessoas que atuam, foram criadas, né, dentro de terreiros, pessoas que se envolveram, e aqui, queridos, vai um conselho. Às vezes a pessoa não está bem emocionalmente, aí vem um amigo, uma amiga, diz assim: vamos lá que eu vou te levar lá no meu terreiro, vou te levar para tomar um passe, vou te levar para fazer isso, fazer aquilo. Cuidado, vigia, porque você está dando legalidade para o inimigo atuar na sua vida, né? Ah não, mas lá também eles falam de Deus, irmãos, vigia. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, para aniquilar as obras do diabo. Então, precisamos mais do que depressa vigiarmos contra essas astutas ciladas do maligno. Então, pessoa que ela trabalha com isso, filmes, né, que vão assistindo e tantas coisas que você vai deixando entrar na sua casa, você vai erguendo altares a demônios. Isso é muito perigoso mesmo, tá? Ó, nem todas as possessões são semelhantes às que aconteceram com a do Gadareno. Nem todas as possessões são semelhantes a dele, tá?
Isso é importante analisar. Olha que legal isso aqui. Se você olhar o texto do Gadareno, você tem a informação de possessão de animais. Por quê? Porque aqueles demônios que eram legião, que eram muitos, eles então vêm para Jesus e imploram, Eles vêm, se você ler o texto, que tem eu contigo, filho do Deus Altíssimo, Como é a ideia assim, ainda não é chegada a tua hora, o texto vai falar. E aí Jesus os expulsa e eles imploram, pedindo para ir entrar naquela manada de porcos, É um texto que vai gerar bastante pensamentos, questões, porque, ele está em Decápolis, Decápolis, embora é uma cidade gentil, um conjunto de 10 cidades, Grande parte gentil, não está necessariamente no território dos judeus, mas está próximo ali. Por isso essa explicação dos porcos, dessa criação de porcos. Alguns vão dizer que, na verdade, era um juízo divino por conta dessa criação dos porcos. Outros vão dizer que provavelmente Jesus queria mostrar realmente a atuação, como esses espíritos malignos, como eles são terríveis. Verdade é que eles dizem para Jesus: nós não queremos ir para o abismo, deixa nós ficarmos aqui nessa região. E aí parece que você tem essa atuação desses espíritos malignos agindo justamente por aquela região, escravizando a vida desse homem, Olha aí, olha o que o texto diz. Os demônios imploravam a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Então, você vê a destruição que os demônios fazem, a destruição, o caos. Então, Jesus permite, e as pessoas que estão ali, ao invés de crerem em Jesus, tem uma atuação totalmente contrária. Eles começam a pedir para Jesus ir embora da terra deles, vai embora, ou seja, eles preferiram ficar escravizados com os demônios do que ver a libertação do que Jesus fez. É o que acontece com muitas pessoas ainda hoje. Então, demônios podem possuir animais, tá bom? Entrou nos porcos, podem sim fazer muitas coisas, como até mesmo possuir animais, cachorro e por aí vai. Então nós precisamos sim ter discernimento de Deus, buscar sabedoria de Deus para repreender na hora que precisa ser repreendido, tá bom? Um outro contexto, um exemplo clássico, é a possessão de Judas. Olha que interessante, eu queria chamar a sua atenção para esse contexto da possessão de Judas, porque a possessão de Judas vai nos trazer algumas lições, muitas lições, na verdade. João 13:27, Então logo Judas comeu pão, Satanás entrou nele. O que você tem? Uma possessão de Satanás. O texto diz que Satanás entrou nele. E aí você, fora os outros demônios, mas estamos falando de Satanás, o príncipe dos demônios, o acusador. Então, biblicamente, parece que você tem duas manifestações dele no contexto de possessão. Você tem lá no contexto da serpente, se é que foi uma possessão, ou a discussão, se ele materializou-se, mas alguns acreditam que pode ter ocorrido uma possessão. E agora em Judas. E aí o que acontece? Tão logo Judas comeu pão e Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça-o depressa, disse-lhe Jesus. Então o que você tem nesse contexto do Judas? Olha que interessante nisso. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. O que você tem? Aparentemente, Judas estava o quê? Lúcido, tranquilo, mas ele estava o quê? Possuído por Satanás. Ou seja, o que eu quero dizer? Nessa possessão, você não teve atuação como dos animais e nem teve como a do gadareno, se jogando no chão, destruindo como muitos outros, torcendo, babando, arranjando os dentes, toda aquela coisa. Não. Você teve o quê? Alguém aparentemente lúcido, estava tranquilo, no entanto estava possesso.
no entanto estava possuído. Então é possível alguém estar sendo dominado por Satanás, ou seja, está possesso e não está aí quebrando coisa, caindo, rolando, babando, né? Como em alguns casos você vê. Então o que acontece? Ele está possuído, o que ele fez? Vendeu Jesus. Tem gente, querido, que está aí, parece que está tudo bem, está tudo tranquilo, mas pode estar possesso. Pode estar possesso, porque está vendendo Jesus. Ele foi lá e vendeu Jesus, negociou lá com o sumo sacerdote lá por 30 moedas de prata. Então, o que acontece? Por 30 moedas. Então, ele está possesso. Então, a ação dele é uma ação que é movida por essa possessão. Por essa possessão. A partir daí, nós começamos a pensar algumas coisas do tipo que isso justifica alguns atos do quê? De maldade, malícia, crueldade, imoralidade, promiscuidade, atos desumanos que nós chegamos até olhar nessa situação e dizer assim, meu Deus, como pode? Como pode um ser humano chegar a um ponto disso? Como pode alguém fazer uma coisa dessa? Aí que está. Às vezes a pessoa está possessa, o inimigo está dominando a sua mente, são as vozes que ele ouve, e ele está nessa atuação, nessa batalha, o inimigo está o dominando, está o carregando para o buraco, para o abismo, faz ele cometer aberrações, a maldade, a malícia com crianças, e tantas histórias horrendas, horríveis, que nós conhecemos, tá? Porque a Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para lhe dar vida e vida em abundância. Então receba essa vida que vem de Deus, receba essa graça que vem de Deus. Sabe por quê? Porque eu quero declarar por essa aula que a tua família pertence ao Senhor, que a tua casa pertence ao Senhor, que a tua vida pertence ao Senhor. Então, queridos, cuidado, vigia, porque esse é um tipo de possessão. Tá tranquilo, ninguém olha, não vê nada, mas está possesso. Quem está dominando a mente dele está agindo pelo poder de quem? Está agindo pelo poder do inimigo. Então está possesso, mas não está aí quebrando tudo. Então percebe? Maldade, malícia, crueldade, promiscuidade. Então pessoas precisam de libertação. Pessoas precisam ser libertas no nome de Jesus, tá? Espíritos familiares. Aqui é um outro contexto bem interessante a gente trabalhar. Como que funciona essa ideia? Professor, existe essa questão de espíritos familiares? Eu já li na Bíblia, o que é isso? O que são esses espíritos familiares? Aí vamos olhar alguns textos, vamos lá? Levítico 26. Voltarei o meu rosto contra aquele que procurar médios e espíritos para segui-los. Olha que interessante. Prostituindo-se com eles, e eu eliminarei do meio do meu povo. Um outro texto, Deuteronômio 18, 10 e 11. Em algumas versões fala de espíritos familiares nesse texto. Não permita que se alguém chegue entre vocês que queime sacrifício, o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. Percebe que é uma prática claramente condenada pelas Escrituras. Mas olha esse texto de Isaías, esse é bem interessante, Isaías 8,19, Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chileriam e murmuram, porventura não consultará o seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Então é uma prática que era condenada totalmente por Deus. Mas professor, então o que vem a ser essa ideia de espíritos familiares? Então deixa eu te explicar uma coisa. Nós já falamos da queda dos anjos, falamos que os anjos caídos são demônios, falamos que eles são imortais, falamos que o tempo da sua existência é longo, né? E muitas das vezes falamos também que eles não são onipresentes, todavia são muitos. E aí o que você tem? Eles se alojam ou vêm acompanhando famílias escravizando. Escravizou o pai com vício, e ali ele está ali naquela casa, ali naquela família, escravizou o pai, escravizou o avô,
o pai veio e agora o filho vai no mesmo vício, né? Lógico que existe o contexto social da influência, do exemplo, existe, isso a gente não pode desprezar, mas existe, né, um espírito maligno que escravizou toda aquela família e vem com muitas das vezes espírito até de loucura, de perturbação, de droga, divórcio. Os avós foram divorciados, aí vem os filhos, não conseguiu ficar casado, aí vem o outro, não consegue ficar, e as pessoas trazem, não, na minha casa não, ninguém nunca é feliz. Irmão, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Eu não estou aqui dando ênfase em maldição hereditária, não é isso não. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você entrega a sua vida para Cristo, esse inimigo não tem mais poder e autoridade para agir. Mas se nós não nos posicionarmos, ele vai continuar escravizando, seja na prostituição, seja isso, naquilo. É só você observar quantas pessoas nós já não conversamos, quantas pessoas nós até mesmo não aconselhamos, pessoas que vinham sofrendo, né? Sofrendo, mas meu pai foi assim, mas isso também, meu avô já era assim, mas fulano já era assim. Não, irmão, tem que repreender no nome de Jesus. Um novo ciclo começa sobre a tua vida, as coisas velhas se passaram, esse que tudo se fez novo, mas para isso, você precisa entregar a tua vida a Cristo e repreender essa dominação, né? Esse maligno aí, no nome de Jesus, pela autoridade que há no nome de Jesus. Então percebe que biblicamente nós temos esse respaldo. Mas o que são isso? São espíritos dos mortos? Não, são demônios. Só que o que acontece? Como ele acompanha a família há muito tempo, ele engana. Como que ele engana? Ele vai lá dentro do centro, onde eles consultam, como eu disse, os versos aqui que a Bíblia proíbe, e ele vai dizer o quê? Vai imitar a letra, demônio é enganador, vai imitar a letra, aquelas cartas, nossa, realmente é a letra do meu filho. Vai falar algo que só você e o seu filho sabem, mas por quê? Porque é uma entidade que já vem acompanhando a família, já vem, vai falar algo do seu, nossa, o meu avô me chamava assim, nossa, o meu avô, é claro, por quê? Porque infelizmente ele escravizou seu avô, enganou seus pais e agora está tentando enganar você. Então é um espírito maligno, são demônios que no nome de Jesus você precisa expulsá-los e crer que maior é Deus, maior é o que está com você, tá? Então é interessante isso, tá? Tá aí no nosso livro, ó, no caso do rei Saul e a feiticeira de Endor, lá em 1 Samuel, o que ocorreu na realidade foi o quê? Uma sessão espírita no qual atuou um espírito demoníaco familiar, né, que conhecia todo o contexto. Saul, na verdade, nunca foi crente de verdade, nunca entregou a sua vida para o Senhor, só no começo ali, mas infelizmente depois se perdeu e muito, né, personificando e fingindo o seu profeta Samuel, o qual havia morrido já há cerca de 2 anos antes. Quando nós damos seitas e heresias, nós temos um capítulo inteiro só falando sobre esse assunto, né? Refutando todo esse contexto. Por isso eu não vou gastar tempo agora, mas já dei aí para você que não era Samuel, tá? Era realmente um espírito demoníaco que conhecia ali as características de Samuel, sabia ali algumas coisas e por isso veio para tentar enganar. Então espíritos familiares são o quê? Demônios que acompanham famílias, que vêm tentando, né? E isso é fato, tá? Isso é fato, a Bíblia nos mostra isso, quantas pessoas foram escravizadas há anos, até que Jesus chegou e quebrou esse ciclo, e essas pessoas foram libertas pelo poder do nome de Jesus. Amém? Vamos seguir aqui. Libertação. Jesus investiu seus discípulos de autoridade divina para a expulsão de todo tipo de demônio. Aí você tem lá o texto de Lucas 9. Mas os discípulos precisavam o quê? De fé. Você vai observar que em alguns contextos o Senhor vai falar muito da fé, e para que eles tivessem êxito na missão, né? Eles precisavam ter esse exercício da fé. Tem alguns textos para você ver. E Jesus também vai falar de oração e jejum para os discípulos, né? Que é um requisito importante
Se você olhar essa referência bíblica, nos últimos versos, Jesus está dizendo assim, Jesus fala para o discípulo que eles precisam ter fé e tal, mas aí Jesus diz o seguinte: mas existe certa casta de demônios que só sai com jejum e oração. Então é importante que você tenha uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, uma vida de busca de intimidade, para que a autoridade divina, no nome de Jesus, seja sobre você e você repreenda. Se você olhar o Novo Testamento, tinha várias pessoas que praticavam, né? Praticavam essa ideia eram exorcistas ambulantes, né? Como lá em Atos, filhos de Seva, que aí eles vão expulsar os demônios, falam assim: eu te expulso no nome de Paulo e no nome de Jesus que Paulo prega. E aquelas entidades eram assim: o Paulo nós conhecemos, o Jesus de Paulo também, mas vós quem sois? E ali dá uma surra neles e eles fogem nu. Então tinha uma prática, as pessoas sempre tentavam lidar com isso, mas é no nome de Jesus, com a autoridade divina, com a fé em Deus e com jejum e oração. Nós estamos falando de uma vida revestida do poder de Deus. Lembrando sempre, irmão, não adianta a pessoa passar por um processo de libertação se ainda ela não entregou a vida a Cristo. O que ela precisa? Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quantas pessoas que infelizmente são libertas, você tem um culto lá, oração, libertação, a pessoa é liberta, mas depois volta a cometer as mesmas coisas, e aí não adianta. Então ela precisa do quê? Entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque Jesus nos alertou com relação a isso. Vamos ver o que Jesus diz? Jesus faz um solene alerta àqueles que antes possessos por espíritos malignos receberam a libertação. O que Jesus falou? Olha as referências bíblicas. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Então você tem aí que Jesus está alertando, querido, você quer mudança de vida, então você precisa entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque quando Jesus limpa a casa, ele tira o que está lá dentro, certo? Mas essa casa não pode ficar vazia. Quem tem que habitar nela? A presença do Espírito Santo de Deus. Se a presença do Espírito Santo de Deus habita sobre você, não há lugar para demônios, não há lugar para esses espíritos malignos. Agora, se essa casa estiver vazia, aí, meu irmão, o texto bíblico diz que ele vem, traz consigo mais 7. E aí o estado desse homem era pior do que o do primeiro. Então percebe o alerta que Jesus nos dá, percebe qual é a orientação de Jesus para a nossa vida. Então é muito sério e nós não podemos desprezar isso, tá? O fato de uma pessoa ter sido liberta, olha aí, pelo poder de Deus, o que acontece? De um espírito maligno, não a torna para sempre imune dos ataques de Satanás, a não ser que quem habite nela é o Espírito Santo de Deus, que ela tenha sobre si o selo do Espírito Santo de Deus. Aí sim, aí a coisa vai fazer diferença, tá bom? O crente e os demônios. Professor, como é que fica essa ideia? Quem é crente, quem é servo de Deus, fica endemoniado? Pode ficar endemoniado? Pode ficar possesso? Bom, nenhum crente verdadeiro em quem habita o Espírito Santo, foi o que eu acabei de falar para você, por isso a importância da entrega da vida para Jesus, pode ficar endemoniado. O Espírito e os demônios nunca poderão habitar o mesmo corpo. Ouve isso. O Espírito Santo e os demônios não podem habitar o mesmo corpo. Ou você é de Deus ou não é, tá bom? Então a casa vazia ela é perigosa, tá? Olha aí, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus é gerado e conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O teu espírito pertence a Deus. Quem habita no teu espírito é o Espírito Santo de Deus. Se você é de Deus, o maligno não lhe toca. Então a gente
precisa entender isso. Então, um crente verdadeiramente crente, servo de Deus, não pode ficar possesso. Biblicamente, você não tem nenhum registro de alguém que era verdadeiramente servo do Altíssimo, um crente fiel de verdade e ficou possesso. Você não tem esse contexto no Novo Testamento, você não tem isso, nenhuma apresentação bíblica acerca disso, tá? Todavia, os cristãos podem ser, e aí eu quero chamar a tua atenção para isso. Todavia, os cristãos podem ser, primeiro, tentados. Tentados. O inimigo não pode tocar no teu espírito, mas tem a tua alma. O homem é espírito, alma e corpo, tá? Se você é tricotomista. Se é dicotomista, é uma outra discussão, mas em tese é a mesma coisa. O cristão pode ser o quê, professor? Tentado. Tentado. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas não tenta. Deus a ninguém tenta. Todavia, Tiago diz que cada um é tentado, engodado pela sua própria concupiscência. Mas o inimigo se aproveita disso. Ele se aproveita disso porque ele conhece a tua dieta. Eu sempre digo que ele conhece a tua dieta. Ele sabe que você gosta de comer e sabe que você não gosta. Sabe o que você é atraído por tal coisa e sabe por aquilo que você não é. Então você pode ser o quê? Tentado. Você pode ser o quê? Oprimido. Existe uma opressão e o inimigo tenta muitas das vezes com pensamentos. Mas professor, ele sabe o que eu estou pensando? Não, não sabe, mas ele tenta te oprimir. Tá? Os nossos pensamentos, os nossos olhos e ouvidos são porta de entrada para o nosso ser. Então aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, de certa forma influencia o que eu penso. Os nossos pensamentos podem ser sugeridos. Por exemplo, vou falar para você agora um exercício. Você que é meu aluno, faz um exercício comigo agora. Por favor, não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. Você pensou? Pensou, não é? Tá vendo que os pensamentos são sugeridos? Então, ele pode tentar nos oprimir. Pensamentos de morte, né? Para nos deixar oprimido, um diagnóstico de enfermidade, e você começa até a sentir os sintomas. Eu acho que eu estou com uma doença ruim, eu acho que eu estou com isso, estou com aquilo. Você começa a sofrer, começa a se tornar oprimido por essa situação. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Não desprezeis os seus ardis, foi o que o apóstolo Paulo diz, as suas tramas, né? As suas artimanhas. Um cristão pode ser o quê? Perseguido. Você pode ser perseguido. Queridos, o inimigo das nossas almas tem perseguido a igreja. Ele se opôs a Jesus o tempo todo no Novo Testamento. Você tem ele se opondo a Jesus, ele se opondo à igreja de Deus. Tá? Então você pode ser perseguido, mas tem uma palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas existe sim essa ideia da perseguição. Então você pode ser perseguido sim, nós somos perseguidos. Existe uma batalha muito grande que nós estamos travando. O cristão pode ser também o quê? Afligido. Afligido. Então você está afligido, né? Por tantas coisas, situações, às vezes uma situação de um filho, ele está oprimindo um filho, alguém que não serve a Deus, um esposo, e você está sendo afligido por essa situação. Isso pode acontecer e muito. Você pode ser também iludido. A Bíblia diz, se necessário fosse, ele se transformaria até em anjo de luz, enganaria aqui, até os escolhidos. Então, você pode ser iludido, o inimigo pode vir e disfarçar-se de anjo de luz e todo um conceito para te enganar, para te iludir. Isso pode acontecer. Por isso que a gente tem que pedir o discernimento de Deus, o discernimento do Espírito. Tem gente aí, irmão, dizendo que é Deus, falando profetada, isso e aquilo, e às vezes não é. Tem o Espírito de Deus, o Espírito do homem e o Espírito imundo, o Espírito maligno. Irmão, se não é o Espírito de Deus que está usando, se não é o Espírito do homem, pela emoção, então é Espírito maligno, pode estar te iludindo. Vigia, cuidado. Você também pode ser o quê? Impedido. Como assim? Se você olhar Tessalonicenses, se não me falha a memória, 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala: eu mesmo quis ter convosco, nem uma nem duas, mas Satanás me impediu. Ou seja, houve uma barreira. O inimigo tentou barrar, tentou travar para que Paulo fosse. Então Paulo teve o discernimento que havia uma força muito grande que tentou impedir. Olha o texto de Daniel,
Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se pôs a buscar, eu vim com a resposta, mas o príncipe da Pérsia, um principado, me bloqueou e houve batalha no céu, mas Miguel, o príncipe de Deus, veio e deu a vitória. Então, existe uma força muito grande. Então, todavia o cristão pode ser o quê? Tentado, oprimido, perseguido, afligido, iludido, pode ser impedido. Só que tem um detalhe, ele não pode ser o quê? Não pode ser possuído e nem destruído. Tua vida está em Deus. Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. Ele vai até onde o Senhor quer que ele vá. Ele vai até onde? O Lutero dizia que ele é como um cão na coleira. Ou seja, ele é criatura e Deus é criador. Mas nós não podemos desprezar os seus agis. Então você pode ser tentado, oprimido, perseguido, afligido, iludido, impedido, mas não possuídos e nem destruído. A tua vida está em Deus. Estou te apresentando coisas que podem acontecer, porque nós realmente vivemos num mundo onde jaz o maligno, mas a nossa vida está em Deus. Você não anda segundo o conselho desse mundo, mas você anda segundo aquilo que é a palavra de Deus. Por isso é importante que você viva pela palavra. Tá vendo? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? O tempo passa muito rápido, até passei um pouquinho, mas eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza absoluta que você foi tocado pela palavra de Deus, e eu tenho certeza, irmão, que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Deus a cada dia, e que grandes coisas Deus tem feito por nós, tá bom? Beijo no teu coração, até a próxima aula. Nós temos mais uma aula só de angelologia, encerramos esse assunto e eu tenho certeza que você está crescendo. Se você não assistiu às outras aulas, volta aí no canal, assiste, porque vale muito a pena, o assunto é uma sequência, senão você vai ficar perdido, tá bom? Deus te abençoe, beijo no teu coração, até uma próxima aula, se Deus quiser. Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe.